Então, esse módulo, gente, a gente vai falar um pouco sobre protocolos e modelos de protocolos. Para que serve um protocolo? O que é um protocolo? Gente, protocolo não está só no ambiente de rede. O protocolo existe desde as primeiras classificadas guerras e tratados de paz. Então, existe um protocolo para sentar numa mesa e comer com uma rainha. Existe um protocolo para você entrar numa empresa, fazer uma entrevista ou você publicar um currículo. Existe um protocolo de Facebook e um protocolo de LinkedIn. Você não tem que ter o mesmo comportamento em duas redes que são totalmente apartadas o sentido daquilo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então tudo tem protocolo. O que é um protocolo? Nada mais que é um conjunto de regras. Então, o BGP é um conjunto de milhões de regras diferentes. Já o STP tem algumas regras. Outro protocolo tem outras regras. E cada protocolo tem mais ou menos regras de rede, que eu estou falando. E tudo que for protocolo são um conjunto de regras. Puta, eu preciso aprender SQL Server. Vai aprender as regras deles, como que ele funciona, onde ele é instalado, quanto memória precisa. As coisas básicas. Depois, como que eu programo? Como que eu crio uma tabela? Como que eu vinculo uma tabela na outra? Como que eu faço um RAID de database? E por aí vai. Como que vai funcionar? É assim, todos os protocolos você tem que começar pela base. Como que ele funciona? Como ele foi criado? Quem criou? Para que serviu? Por que ele surgiu? Porque se um protocolo surge, é porque tem um buraco, tem um gap que eu não consigo atravessar. Eu preciso pular entre duas montanhas e tem um buraco. O protocolo é uma ponte que permite que tal determinada coisa, tal dificuldade seja afastada ou funcione melhor e por aí vai. Ok. As regras necessárias para obter regras de comunicação, então a gente vai falar dos protocolos baseados em redes, né? Os protocolos em si, a necessidade dos protocolos, conjuntos de protocolos, ou seja, às vezes um determinado serviço precisa de vários protocolos funcionando. É o nosso pacote. O pacote para chegar de um ponto a outro tem um monte de protocolo funcionando, desde protocolos de interface, CSMA/CD, roteamento, switching, CEF. É um monte de funcionalidades no equipamento funcionando, roteamento, access list, segurança, só para chegar lá do outro lado. Então passou N protocolos para o seu pacote sair de um lugar para o outro. Beleza? Então, gente, olha só. Se R$ 1 é 120 casares, sei lá, então você vai precisar de uns 600 casares para ter $1. E aí explicar a função de padrões de estabelecimento de protocolos, as funções de modelos de referência, e a gente começa a ter modelo de referência OSI e modelo de referência TCP. Aqui, gente, eu vou cuspir na cabeça de vocês. Aqui eu vou passar o rolo compressor em vocês. Porque se o cara não entende a diferença entre os dois modelos de protocolo, entre essas duas pilhas, começa a postar um monte de bobagem no LinkedIn. Ah, eu sou foda, eu posto isso. Aí um monte de gente começa a repostar um negócio que está errado. Esses dias eu debati várias coisas que o cara colocou que o BGP está na camada 7. Ele está na camada de aplicação, mas não na camada 7 no modelo OSI. Ele está na camada de aplicação do modelo TCP, que são pilhas diferentes. A gente precisa entender a funcionalidade de cada um. Um serve para a organização e outro serve para como funcionam as coisas. E a gente vai entender a diferença um do outro. Vocês precisam disso, porque num troubleshoot, vocês precisam decidir se vocês vão utilizar o TCP para troubleshoot, para corrigir um problema, ou o modelo OSI para você identificar o problema. Você não corrige o problema com o modelo OSI. Você identifica um problema com o modelo OSI. Você corrige no modelo TCP. Se o cara não sabe tatear essas duas pilhas, ele se perde. Puta, agora eu estou falando de qual modelo, na realidade? Para que? Então começa a fazer aquelas bagunças. Começa a colocar DNS lá na camada 7. Explicar como o encapsulamento permite que os dados sejam transportados pela rede. O que é o encapsulamento, né? Você precisa encapsular a comida para chegar no seu estômago. Você encapsula ela como? Salivando. A sua saliva encapsula a comida e manda para o estômago. E existem várias outras formas de encapsulamento. Parece besteira, mas um bolo, as partículas da farinha é encapsulada pelo leite, pelas partículas do leite do ovo.
que liga essas. Então, parece uma coisa besta, mas tudo para funcionar tem um determinado ponto que a gente vai tratar de encapsulamento. Então, a gente tem os dados principais, esses dados vão sendo segmentados e é colocado dentro de Hum, outras caixinhas. Essas olha, caixinhas é colocado dentro de outras. Então, eu tenho a segmentação do modelo TCP, né, na camada no modelo OSI, na camada 4, depois vira uma outra caixinha que pega o header de IP, vira uma outra caixinha informação de MAC address e vira outras informações de bits e bytes aí. Beleza? E aí explicar como os hosts acessam os recursos locais de uma rede. Aqui está o mapeamento ARP. Aqui a gente vai falar sobre ele. Beleza? Também super extensivo, super chato, mas é bem no começo. Não entender isso, vai fazer um troubleshoot. Nossa, mas por que eu troquei o equipamento? Fica 5 minutos, o equipamento não perde o MAC address dele, não está na rede, porque eu tenho os mapeamentos que segura. Eu tenho o MAC Age que segura 5 minutos. Eu tenho o ARP que segura o mapeamento de IP com MAC address 5 minutos. Então, eu preciso saber o básico para conseguir fazer um troubleshoot lá no futuro. Sistemas de comunicação, né? Como que eu vou projetar um sistema de comunicação? Explicar as funções do protocolo, das organizações em si, as padronizadoras que criam os protocolos ou criam um hardware específico e para aquele hardware funcionar, eu preciso do protocolo. Ei, informação elétrica, sai desse chip e vai para aquele, e vem para esse, volta para esse, passa nessa trilha. É o protocolo que define o que, que ele vai fazer no hardware e o que, que ele vai entregar para mim após passar nesses processamentos, né? Então, o protocolo em si, quando a gente tem a compatibilidade entre duas empresas, pode ser, vou falar de STP. No papel, no PowerPoint, tudo funciona. Quando a gente mistura as empresas, começam os problemas, né? Isso, olha, é mais ou menos isso que eu falo para vocês, viu, Breno? Quando eu falo a importância, quando quero enfatizar, às vezes eu não falo, ó, toma nota, mas eu estou enfatizando muito uma coisa, serve para o dia a dia de vocês, às vezes serve para uma prova, igual você colocou aí, identificar modelo OSI TCP, corrigir modelo OSI, é ao contrário, tá? Identificar é o modelo OSI, corrigir é o modelo TCP. Mas é isso aí, é mais ou menos isso. Estou minha nota, mas estou minha nota correta. Então, quando eu tenho duas empresas, eu tenho um protocolo que padroniza essas duas empresas. Se falar Cisco, Juniper, Cisco, Tricom, ou HP, eu preciso de protocolos que funcionem nos dois locais, tá ok? É a mesma coisa a gasolina. A gasolina tem que funcionar no Honda e tem que funcionar no Toyota e tem que funcionar na Volkswagen. Então, a gasolina, o motor tem que ter um padrão ali de comunicação. Pode ser que um motor é mais potente que o outro. Um é feito na Alemanha, outro é feito no Japão, outro é feito não sei na onde, mas eu tenho que ter um padrão que vai entender aquele combustível. Então, esse padrão, essa organização, essa que permite que permite que permite as duas empresas falar no mesmo protocolo chama interoperabilidade. Se eu soubesse dessa palavra quando eu era criança, ninguém ganhava de mim na forca. Eu usava essa palavra aqui, já era, eu era o rei da forca. Beleza? Então, o que permite a interoperabilidade entre os dois sistemas, fábricas diferentes, é o protocolo em si. Beleza? Regras. Protocolo nada mais que é um conjunto de regras. Um protocolo não tem só uma regra, tem várias. Então, o protocolo é um conjunto de várias regras. Eles falam de vídeo, porque eles estão pegando aquele conteúdo oficial da Cisco e tem um vídeo lá para assistir. Eu não tenho esses vídeos, mas não é necessário, eu estou explicando para vocês, né? Dispositivo em uma bolha, então para ele se falar, eu preciso de vários protocolos. Tem uma regra. Como que eu saio de um protocolo no outro? Como que eu saio de um dispositivo para o outro? Então, essas regras, os princípios de uma comunicação, você precisa estabelecer a mesma linguagem. Você não vai bater na costa de um japonês no meio da rua e vai querer falar com ele grego. Se você fala português, ele fala japonês. Já começa pelo problema de linguagem, a sua origem, da onde vai sair aquela informação. O cara não conhece grego e nem você. Da onde você vai falar grego? Da onde você tirou falar grego com japonês? E por aí também é assim, também nos equipamentos de rede. Se eu não suporto determinados protocolos, porque eu estou utilizando aquele protocolo que eu não suporto nem nenhum, nem outro.
ou não suporta aquela funcionalidade que eu preciso que funciona, então ou troca os equipamentos ou troca o protocolo. As redes pode variar em tamanho e complexidade. A gente está vendo no CNA nada mais que a coceirinha da casca de ferida. Quando a gente vai se aprofundando, vai vendo os problemas que a gente tem por aí, a rede tem vida. Cada empresa tem a sua rede. Eu não posso falar que a rede da minha empresa é igual, os data centers são todos iguais. Não, cada um desenvolve a sua rede. Olha, eu quero aqui, equipamento aqui, e volta para cá, e vai para lá. Vocês vão ver o que é VLAN de trânsito, interface de trânsito por aí. Não é suficiente para ter uma conexão, os dispositivos devem concordar em como se comunicar. Não basta eu ter um cabo conectado num Cisco e num Juniper. Como que esses caras vão se falar? Através de qual protocolo? Através de qual conjunto de regras que é o protocolo, né? Então, 3 elementos básicos para estabelecer qualquer tipo de comunicação. Qual é a fonte? Vem da onde? A gente é humano, a gente tem um nível de ruído que o ouvido escuta. Se o cachorro tiver rosnando numa altura que a gente não escuta, a gente não consegue se comunicar, não sabe nem o que o cachorro quer. Às vezes um cachorro escuta o outro. Ou ele escuta algum som muito longe, eu tenho. Então, é o padrão de comunicação. Você não sabe a linguagem de cachorro, como é que você vai falar com ele? Não adianta você ficar uau, 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 uau. Ele não vai entender. Quem que é o seu receptor? Quem que é o seu destino daquela informação? Se eu falar com vocês em português, eu sei que está todo mundo entendendo aqui. Mas se eu trocar para inglês, será que vai todo mundo entender? Ou se eu trocar para espanhol? Ou se eu trocar aqui para qualquer outra língua, sei lá, Cazaquistão? Será que alguém vai entender aqui? Eu acho que nem eu, né? Então, quem que vai receber aquela minha informação precisa ser uma informação limpa, clara. Aqueles conjuntos de regra que foi feito para formar aquela informação, eu preciso ter aquele mesmo conjunto de regra para que aquela informação seja decifrada, esteja claro no meu destino. Ok? Então, por mais que eu sei que todo mundo tem que sentar na mesa para comer, mas de um lado da mesa eu tenho etiqueta e o outro como igual um porco, igual um doido, sem talher, com as mãos e lambe e tudo mais. Então, os dois estão comendo? Então, é um tipo de comunicação? É, de comer, de satisfazer a fome. Mas eu tenho protocolos que não estão se conversando na mesa. E é assim também na rede. Então, pode até ser que eu chegue a pingar um equipamento no outro, mas está funcionando adequadamente mesmo? Foi configurado o protocolo corretamente nos dois lados? Eu ativei uma feature de um equipamento, numa fábrica, de uma fabricante. Só que essa feature não existe no outro e seria importante ter. Vai funcionar? O protocolo vai funcionar direito? Pode ser até que ele funcione, mas funcione perneta, meio capenga. Haverá aí um canal de mídia Haverá aí um canal de mídia, ou seja, por onde essa comunicação vai ocorrer? É visual? É auditiva? Eu estou falando humano, né? Mas eletricamente, via ar, via luz, como é que vai ocorrer essa comunicação? Então, só nesses três, origem, destino e canal, eu tenho várias coisas que eu posso misturar aqui. Tipo de cabo, tipo de conexão, de interface, tipo de luz, tipo de sinal elétrico, tipo de emissão de ondas de rádio, tipo de receptor, tipo de GBIC, tipo de switch, capacidade do switch, marca do switch, protocolo de comunicação do switch ou de roteador, que um pacote vai chegar do lado do outro. Tem um monte de coisa que o IP é sempre IP, não importa por onde eu vou passar, mas olha só quantas coisas ele tem que obedecer, essas regras tem que obedecer para que o IP que está desse lado seja ele do outro lado, quando é entregado do outro lado. Então não é simplesmente o IP, tem um monte de regras ali. Então a gente vai entender aí, conforme a gente for mostrando as pilhas. Então, os protocolos de comunicações aí, todas as comunicações são regidas por protocolo. Ninguém consegue se comunicar sem protocolo, sem regras. A gente tem o português. Português eu falo o substantivo antes do verbo. Já o japonês, o verbo é o último da frase. O americano fala o adjetivo antes do substantivo. Azul camisa. A gente fala camisa azul. Então, como é que você vai se comunicar? Simplesmente traduzir? Mesmo você simplesmente só traduzindo ao pé da letra, não sai uma comunicação. Já pegaram algum filme legendado ao pé da letra? Você não consegue entender. Pegaram alguma coisa traduzida, você
Você fala: "Tá faltando alguma coisa", porque a sua linguagem tem regras. A linguagem do Brasil tem uma determinada regra com a de Portugal, e é com a de Angola. São regras diferentes. Por que o paulista fala porta, e por que o carioca fala porta, porta? Porque a gente tem origens diferentes da língua, e ali foi regras. Foram trazendo regra, eles vão puxar o saco da rainha, vamos falar porta. Aqui os bandeirantes colonizaram, então foram para o interior, então fala todo mundo porta, quase escarrando. Então, tem regras para tudo, até numa palavra simples, numa letra. Houve uma regra, tem uma história, porque aquela letra é falada desse jeito aqui e não é falada assim. Ou português, ou inglês, inglês de Canadá, inglês do interior dos Estados Unidos, inglês da Inglaterra, inglês da Nova Zelândia, inglês. Eles seguem uma regra, regras culturais ou regras de colonizações, fatos que aconteceram em períodos históricos. Aqui também, nos protocolos de rede, é a mesma coisa. Por que os protocolos são atualizados? Porque chega um determinado momento que aquelas regras que foram criadas, aqueles protocolos, não atendem mais. Eu preciso atualizar aquele protocolo. Antes, Ethernet funcionava só 10 mega. Como que o protocolo Ethernet vai entender agora que existe a funcionalidade full duplex, que eu preciso de 100 mega? Então, o protocolo precisa ser reatualizado. As regras básicas estão ali, Ethernet, mas agora eu tenho Fast Ethernet, 10 vezes mais. E aí depois eu tenho Giga Ethernet, 10 vezes mais Fast Ethernet. E por aí vai. Só que a base Ethernet, Ethernet, Ethernet está lá. A base do português, português, português está lá. A base do inglês, do inglês, do inglês está lá. Só que as características que foram atualizadas, as formas culturais, povos, sei lá, política, seja lá o que for, definem regras diferentes, acaba caindo em caminhos, mas a base vai junto. A base do Ethernet vai junto. Então, existe o cabo de cobre, mas existe o cobre tratado para trafegar 1 giga ou 10 giga naquele cabo. Não é a mesma qualidade do cobre que carrega 10 mega. Não é a mesma qualidade. Houve um estudo químico para aquele ali acontecer. Existe a fibra multimodo, que é uma luz, é um LED piscando, pulsando dentro da fibra, que manda o LED, bate nas paredes da fibra e vai. Eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas o monomodo não é LED, é laser. Eu preciso ter uma luz direcionada sem bater nas paredes da fibra, que chega do outro lado sem distorção da luz. Se distorcer a luz, ou se der alguma coisa, a capa da fibra, for possível fazer refração da luz, coisa que eu não tenho problema nos sinais elétricos, eu tenho problema de interferência. Eu não tenho problema de interferência na luz, que nada interfere na luz. Porém, se eu tiver algum problema na fibra, mal montagem de fibra, fusão errada de fibra, eu faço a refração da luz. A minha luz deixa de ser a minha luz original. Eu distorço a luz, que é o que a nossa atmosfera faz, né? O Sol tem várias luzes, várias cores de luz. A nossa atmosfera, ela desvia a luz e entra algumas luzes só para dentro da gente, infravermelho, alguma coisa. Então, a atmosfera, ela bloqueia vários tipos de luz que fica parada no espaço, ou é desviada e por aí vai. E é assim que funcionam os protocolos também. Nem tudo que precisa, nem tudo que tem nele precisa. Eu vou fazer algumas filtragens. Olha, esse tipo de equipamento vai tirar essa interferência. Esse tipo de fibra, esse tipo de equipamento não vai permitir que a fusão derreta o cabo incorretamente, para o que eu mantenha a luz da origem que seja a mesma coisa, porque fusão de fibra é uma coisa muito importante. Se você fizer fusão de fibra com equipamento de R$ 50 da Santa Efigênia, você vai ter uma fusão de fibra? Vai, mas se você fizer uma fusão de fibra no equipamento que é US$ 50.000, você vai ter uma fusão de fibra? Vai, compara a luz um do outro, a saída da luz um do outro. Vocês vão ver que houve perca de cores, porque a cor branca, né, a cor que a gente tem da luz, são todas as cores misturadas dentro de uma luz. E aí a gente consegue separar os clientes ou largura de banda, a quantidade de range de cor que eu dou para um determinado cliente. Assim é os protocolos, mas eu não escolho a cor, né? As gerências de uma fibra pagada, eu defino a largura de banda quanto a quantidade de cor que um cliente pode receber. Beleza? 16 milhões de cores, 10 milhões de cores, 8 milhões de cores. É a largura de banda do cara, beleza?
Essas regras variam de acordo com o protocolo. Sim, né? A regra do STP, que define uma rede com loop de layer 2, não é a mesma regra que define loop de layer 3, sei lá do BGP, lá do OSPF. Mas não é tudo loop? Não, é loop de layer 2 é uma coisa, que a gente vai ver o que é layer já já, e loop de layer 3 é outra coisa, é outro protocolo. São outras regras para controlar esses loops lá. Então, como é que funciona essas regras de comunicação? A mensagem precisa ter uma origem, a mensagem vai ser transferida através de um determinado tipo de sinal, que é o meio, né? Como que vai ser transmitido é o sinal. Então, você tem a regra, tem a linguagem e tem como que eu vou ser transmitida, via ar, via telefone, seja lá o que for. Mímica, sinais de Libras, seja lá o que for. Eu vou ter o receptor, alguém que vai estar escutando ou vai estar vendo a mímica lá, e vai ter a mensagem do destino, ou seja, eu vou entender aquela mensagem que eu tenho a mesma base de regras, eu tenho o mesmo protocolo, eu vou entender, vocês da Angola tá entendendo eu, porque é a mesma base o português. Talvez alguma palavra não é a mesma coisa, mas a base é a mesma, então vocês conseguem entender todo o curso, eu acho. Só tiro o humano e coloco o computador. É a mesma coisa, gente. Tem uma origem, tem um tipo de sinal, cabo, Wi-Fi, luz, por meio por onde que vai pelo access point, vai pelo switch, vai pelo uma fibra, eu vou ter o receptor e eu vou receber aquela mensagem. Estabelecimento de regra. Os indivíduos devem usar regras de acordo com os acordos estabelecidos para organizar essas conversas, né? Governar, mas é essa tradução aí, só uma organização dessas conversas. A primeira mensagem é difícil de ler porque não está formatada corretamente. A segunda mostra formatada corretamente. Humanos, comunicações entre os governos, regras, fica difícil, né? Só que se eu for lá embaixo formatada corretamente na ordem que deve ser, regras do governo, a comunicação entre os humanos, sei lá. Aí em inglês eu devo ter traduzido tudo errado. Mas para a gente poderia ser assim: a regra entre a comunicação e o governo, entre o governo e os humanos, né? As pessoas comuns, as plebes, precisa ter regras para governá-las. Então, tá falando de sociedade, lá. Beleza? Então, todas as mensagens, já eu não vou mexer um pouco com o cérebro, né? Mas eu estou mexendo aqui com a grafia, com a gramática de um texto. Mas de palavra, basta eu colocar a primeira letra e a última letra, eu não mudar a palavra, e eu posso embaralhar de qualquer forma as letras do meio da palavra, o seu cérebro consegue remontar aquilo que você estudou em sílabas, né? A gente estudou em sílabas para montar o que precisa naquela palavra, desde que a primeira e a última seja a correta. Então é por isso que é daí que vem a leitura dinâmica das pessoas. As pessoas, quando entendem o contexto, a leitura dinâmica é ler a primeira e a última letra das palavras. Daqui a pouco a pessoa está lendo 30, 40, 60 palavras por minuto e vai indo, e vai indo. Ou muito mais, né? Então, não basta ter as regras precisam estar organizadas, beleza? Então, não é só um conjunto de regras. Essas regras precisam estar ordenadas, a ordem que elas vão ser utilizadas. Beleza? Estabelecimento de regras, os protocolos devem ser considerados os seguintes requisitos: um emissor e um receptor identificado. Da onde vem e para onde vai aquela informação. Você não manda para o nada, né? Quando você manda para o nada, você precisa de alguém capturar e entender aquela informação. Ou seja, para todo mundo, aliás, a gente vai ver o broadcast. Quem que é que vai entender aquela informação? Língua e gramática comum, se eu estiver falando de linguagem. Velocidade e ritmo da transmissão. Eu tenho um amigo que ele não foi contratado no banco, que ele fala tão rápido que na entrevista ele era muito bom em collaboration. Mas ele é ainda, né? Morreu. Só que ele não foi contratado porque o pessoal não conseguiu entender ele a desenvoltura numa entrevista. Ele fala. Ele é muito bom. Ele é um escovador de bits. Só que ele não consegue se expressar. Igual meu pai. Hoje meu pai tem Alzheimer.
um excelente mecânico, ele trabalhava na Osastur, o dono da Osastur é o dono da Gol, o cara queria transformar meu pai em gerente, esses negócios, meu pai nunca quis, porque ele não gostava de trânsito, não queria. Sempre: "Vamos, seu Fernando", sei que lá, nunca quis. Meu pai não sabe explicar como apertar um parafuso. Já 2 irmãos meus tentaram entender como arruma um motor, já trabalharam com ele. Hoje ele não arruma mais nada, mas na época ele era um dos melhores. Não é porque é meu pai não, né, puxando certinho. Mas nunca soube explicar para uma pessoa como aperta um parafuso. Era assim que meu pai conversava. "Pai, eu tirei uma nota assim da escola, assim, ajuda aqui em matemática então". "Ah, pai, deixa pra lá, depois a gente faz essa lição". Tem gente então tem que ser compassado. Imagine eu explicando para vocês assim: "O emisor e receptor identificado, linguagem de comum, velocidade, risco de transição, confirmação, recepção". Pronto, slide 2 segundos. Vamos fazer lá um curso lá de 15 dias de CCNA para vocês verem só que gostoso. É impossível passar tudo que eu quero passar aqui em 15 dias. Beleza? É isso. Tem que ter um compasso da informação. Então, não basta eu receber todas as regras de uma vez. Eu preciso fazer leituras programadas, né? No momento certo. Um exemplo, o BGP, eu tenho vários atributos. Não é todos que eu vou ler de uma vez. Eu vou ler conforme eu precisar sair com uma rota ou receber uma rota. Se tem um prefix list, se tem um atributo que desvia a rota, eu permito eu aprender ou não aquela rota. E aí tem ordem de aprender. Eu vou ler o atributo primeiro ou a access list primeiro? Qual que vem antes? Ou eu leio o protocolo ou o AS? Ou eu leio quantos saltos deu para chegar a um determinado AS? Tem ordem. Não é. A gente vai ver tudo que a gente vai ter aqui. Eu vou explicar para vocês a ordem do STP, um exemplo. Eu não vou simplesmente bloqueando a porta, eu vou entendendo qual que é o switch root, depois as portas root. Então tem uma ordem para aquele protocolo funcionar. Então tudo que vocês vão ver a partir de agora, quando entrar nos protocolos, vocês vão ver que tem uma ordem de eu explicar. Não adianta eu explicar para frente o SPF multiáreas, sendo que vocês não sabem nem como funciona a área única, beleza? Bom, requisição e confirmação é muito importante, né? Vou voltar aqui. Oxi, sumiu? Ah, tá aqui. Eu tô falando com vocês e aí eu chego uma hora e dou um tempo, entendeu? Entenderam? Tudo certo? Ou se eu tô conversando cara a cara, não é? Você tá conversando com alguém, você quer assim, não é, mano? Você concorda comigo? Sim ou não? Ou seja, passa despercebido na gente, mas é uma regra de linguagem para você ver se aquela pessoa está dentro da sua conversa, está entendendo o que você está falando. Ou se a pessoa está falando com você e a pessoa, você entendeu? E às vezes você está cagando e andando para ela, você tá, uhum. Tá, entendi. Você não quer saber daquele assunto, ou seja, você está dropando o pacote naquele assunto. Mas você finge que você está recebendo, né? Aí a pessoa continua mandando AQ para você. Continua mandando confirmação para você. Você, uhum, tá bom. E você continua só dropando os pacotes. Beleza? Então é importante essa recepção e confirmação de informações. Protocolos de computador comuns devem estar de acordo em incluir os seguintes requisitos: codificação da mensagem. Como que eu monto aquela mensagem? Porque eu preciso desmontar aquela mensagem e recriá-la. Porque a mensagem, geralmente, grande parte da vez, ela não vai de uma vez. Ela é segmentada na minha rede. E ela precisa ser remontada do outro lado. E o outro lado precisa ter uma mensagem clara, legível. Parte do protocolo faz isso daí, né? Consegue remontar, então, cada protocolo tem a sua funcionalidade. Formatação e encapsulamento. Como é que eu vou formatar um texto ABNT e do outro lado chega tudo bagunçado? Precisa chegar do outro lado o mesmo texto ABNT que eu mandei para o cara, padrão, certinho. Tamanho da mensagem é muito grande, eu consigo mandar no link, eu vou segmentar essa mensagem, vou fazer frames, vou fazer quadros de MTU, seja lá o que for. Vou segmentar para chegar lá do outro lado. Então, qual o tamanho dessa mensagem? O tempo da mensagem, eu falar com você, eu vou aguardar quanto tempo você me confirmar que você está recebendo aquela mensagem. Ô, mano, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Entendeu? Aí você fica assim, ó. Não, mano, eu tô falando com você. Você tá prestando atenção? Você tá. Morreu. Morreu, pega o caixão em terra. Você tá morto aí? Tá me prestando atenção?
os protocolos fazem a mesma coisa. Tem o hold on timer, o hello time, o tempo de conversa, o tempo que eu vou esperar você responder a minha conversa. Você não vai falar comigo? Beleza, eu descarto, eu não quero mais amizade. Dobro as costas e não falo mais com você. Desligo aquele link, desliga aquela topologia, tiro você do database. Os protocolos é escrever no leu pau com o meu, é assim. Não fica empurrando assim no ombro. Ô, mano, fala comigo. Eles até insistem, mas é tipo padrão americano, padrão europeu. Não quer falar comigo? Dane-se. Beleza? E observa opções no envio da mensagem. A minha mensagem pode ir com característica a mais. Eu posso falar para vocês, ei, cara, tá me entendendo? Eu posso falar, ei, mano, você tá me entendendo? Eu posso colocar características a mais na mesma mensagem. Assim como o IP, eu posso colocar offset, posso colocar QoS, posso colocar alguma característica a mais no protocolo, num header IP, que às vezes eu não utilizo. E aí a gente vai ver um cabeçalho IP, quantas opções eu tenho lá que eu posso utilizar ou não. Regras, codificação da mensagem. A codificação é um processo de conversão de informações em uma outra forma aceitável para a transmissão. Então, você tem uma imagem. Vai passar a imagem no cabo? Não, passa sinais elétricos no cabo. Então, tem um processo entre transformar a imagem em um sinal elétrico. Quando ela chega e vira um sinal elétrico, aí sim, eu preciso de um processo que transforme aquele sinal elétrico em imagem de novo. Então, eu faço a codificação e decodificação da mensagem, ok? De uma forma aceitável para que aquilo funcione. A decodificação reverte esse processo para interpretar as mensagens. Então, ele vai lá, manda a mensagem, através de um sinal, vou codificar, vou transmitir, eu tenho um receptor aí no meio, eu tenho um receptor, eu preciso de um decodificador e a mensagem no destino chega limpa para mim, ok? Esses codificadores e decodificadores é o modelo OSI que a gente vai ver no momento certo, tá ok? Uma determinada camada faz alguma coisa, outra camada faz outra coisa e vai indo. Quando chega da camada 2 para a camada 1, eu transformo meus sinais em bits em sinais elétricos ou impulsos elétricos ou impulsos de luz e mando e vira. Todos meus bits e bytes vira outras coisas que não tem nada a ver com o sistema digital. Vira os sistemas de transmissões. Do outro lado, eu preciso ter o oposto daquilo. Eu não posso colocar o mensagem destinator aqui, ó, esse quadrinho aqui, que você não vem. Por que você não vem? Me fala. Esse quadrinho, voltou demais, né? Esse quadrinho aqui, ó, não pode estar aqui, ok? Se a gente for perceber aqui, ó, aqui é por onde eu transmito as informações. Transmitor e receptor, codificador e decodificador. Mensagem de origem e mensagem de destino. Eles é como se fossem as camadas de cebola, né? Eu vou tendo, cada camada em si tem que estar ali organizada. Não posso misturar as camadas, não posso ter um nó ali na camada de cebola. Beleza? Tcharam! As regras, né? Quando a mensagem é enviada, ela deve ter um formato ou estrutura específica. Tanto quem envia cria essa estrutura e quem recebe precisa ler essa estrutura, tem que decodificar essa estrutura. Então, as mensagens, os formatos da mensagem dependem do tipo da mensagem do canal utilizado para entregar. Então, cara, Joana, é a mensagem lá dentro, né? Apenas retornamos para uma viagem. Poderia pensar se você tivesse algumas fotos, blá blá blá. João, quem está enviando? Para onde você, sender, né? Quem é que está enviando? Quem é que vai receber? O endereço de quem envia ou o endereço de quem recebe? A mesma coisa, isso aqui é uma carta, a mesma coisa acontece no cabeçalho IP. O IP eu tenho 4 bytes, cada byte tem 8 bits, vezes 4, 32 bits. Beleza? Quem não sabe isso, vamos lá, né? No sistema binário é assim que funciona. Para ter, essa é um dígito único do computador. 0 ou 1, tá ok? Por isso que eu falo que é binário. Mas como é que eu componho estrutura de dados? Como é que eu vou tendo informações no meu HD? Como é que eu vou tendo informações lá, né? Eu preciso ter 8 bits, pode ser de forma aleatória, né? Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Para eu ter 1 byte, eu preciso de 8 bits. Beleza? Só que eu estou falando de informação de dados e não de transferência de dados, que é diferente, ok? E aí, eu vou tendo essas informações, eu vou tendo agregando mais informações, eu vou multiplicando essas informações, que vai me dando sempre aqueles números 128K, 64K, que é esses múltiplos, né? Eu não consigo ter, um exemplo, eu consigo até produzir, mas como eles faz por múltiplos, lembra que te vendia pendrive de 8 GB, daqui a pouco tinha pendrive de 16 gigas, e depois pendrive de 32 GB. Ah, por que 32? Por que não faz logo um pendrive de 40? Depois tem um pendrive de, sei lá, 64, um pendrive de 128, ou memórias também assim, né? Pendrive de 256, de 512, de 1024, de 2048. Por quê? Porque são múltiplos desses bytes de 8 aqui. 8, 16, 32, 64. E vai indo, vai chegar uma hora que vai estar em mega, vai estar em giga, vai estar em tera, mas sempre esses mesmos múltiplos, a quantidade de dados que você pode armazenar em algum lugar. A transferência é sempre feita de bit a byte, de bit a bit. Essa transferência, se está 1, eu preciso transformar num sinal senoide ou não. Então, como é que é um sinal? Vou tentar reproduzir, tá? Se está um sinal aqui, ó, assim, sinal digital. O computador, ele lê isso daqui, tá, gente? Esse é um sinal digital, uma transmissão digital que o computador faz. Então, quando a gente está vendo vídeo, PowerPoint, ele está fazendo um monte de transmissões digitais assim, dessa forma. Então, o que, que ele está aqui? Ó? Aqui para ele é 0. Aqui para ele é 1. Opa, é 1. Aqui para ele é 0. Aqui é 0. E aqui é 1. Tá, eu chego lá na placa de rede, como que eu transmito isso daí para a placa de rede? O que, que ele vai fazer lá na sua placa de rede? Ele vai fazer isso daqui, ó. Se é um cabo, ele vai mandar o senoide lá assim, ó. Por aí vai. Se for um monte de zeros, ele vai mandar isso daqui, ó. Beleza? É isso daí que ele faz. Tranquilo? Ele vai transformar um sinal digital em um sinal analógico, um sinal que vai ser transmitido de uma forma analógica, tá ok? Um sinal para hardware lá. Tranquilo? Ou luz por pulsos, né? Vai ligar, desligar. É 1, liga a luz. É 0, desliga. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. É assim, o interruptor não quebra nunca, né? E sinais elétricos, ele manda esses pulsos elétricos. O Wi-Fi, ele manda aqueles sinais eletromagnéticos, ok? É tão rápido, isso daqui é tão rápido por segundo, né? Que ele manda vários, manda muitas informações por segundo. Bom, tranquilo até aqui? Voltemos aqui no IP. Então, o IP tem 4 bytes, cada octeto tem 1 byte, tá ok? E aí eu tenho a versão do IP, que nesse caso é IPv4, beleza? A classificação do tráfego, então posso fazer a classificação aqui. Olha, é voz, é vídeo, telefonia, sei lá, qualquer outra coisa, é uma aplicação de criticidade, é jogo, então posso classificar o seu tipo de dado. E quando eu faço QoS, eu utilizo esse campo aqui, do IP, quando QoS lá na camada de 3, né? TOS é Tagging of Service, eu vou taguear aquele serviço, eu vou marcar aquele serviço. A classificação do serviço é onde eu separo o tipo de serviço, que é onde eu crio filas, ok? Eu preciso da classificação. O Tag of Service é que eu defino o serviço, eu marco pacote por pacote. Porém, o Tag of Service eu posso ser remarcado num próximo salto. Estou falando um switch, ele fez lá o TOS e o COS. COS é o criar filas, tá ok? Eu crio filas, ó. Fila para gordo, fila para magro, isso é a classificação. Fila para lento, fila para bebê, fila para criança no hospital lá, seja lá o que for. E o que é a TOS? TOS eu falo, na fila do velho, quem é os mais velhos? Vem para frente. Você tem 100 anos, eu estou marcando aquele cara especificamente, tá ok? Então, eu posso, dentro do meu serviço, dentro dos meus tipos de fila, eu posso fazer
segregações daquela fila. Ah, é tráfego de aplicação, mas qual aplicação? Aplicação Skype, aplicação, eh, Counter Strike, então isso é um TOS, ok? A gente vai chegar lá também. Eu não vou entrar tão profundo no QoS, porque é muitos detalhezinhos. Mas é essa marcação e a criação de filas. Existe também a priorização, que eu criar fila não quer dizer que eu estou priorizando. Agora, priorização é primeira fila dos velhos. Dentro da fila dos velhos, vou usar o tag of service. Tipo de TOS é tipo do serviço, né? Só que aqui é traffic class, é a classificação do serviço. O tipo de serviço eu posso identificar tanto no tráfego quanto no host. No tráfego eu faço no dispositivo. No host, o host pode enganar o meu tráfego, ok? Esse é o problema de eu deixar o QoS pelo host. Eu posso ter uma fila lá de prioridade e eu marcar no host que o meu tráfego de QoS é de telefonia. Aí eu ocupo lá faço uma marcação diferente, eu entro na fila de telefonia. Esse é o problema. Classificação e marcação são diferentes. Na hora de utilizar, a linha é tênue. Na hora de utilizar os dois. Nem sempre eu tenho TOS nas caixas, porque eu consumo muito recurso. Eu consumo, pode ter o serviço lá, mas geralmente não se usa muito, porque eu consumo muito recurso e eu posso fazer uma marcação errada de tráfego, fazer um tagueamento de tipo de tráfego aí errado onde não deveria. Ou algum host faz isso. Uma política de Windows fazer errado. O cara vai navegar na internet e entra no tráfego de serviço de vídeo, que precisa ter priorização. Beleza? O fluxo daquilo que eu estou definindo no IPv6, o tamanho do payload é a carga que beleza, é a carga que aquele serviço vai ter, daquele pacote IP vai ter. O próximo header, que ele fala, olha, o meu header é, sei lá, 45, o próximo tem que ser 46, que é a continuação do meu header. Que eu fui segmentado, eu recebi o header 45, o próximo é 46, para que o cara reoriente lá no destino. Quantidade de saltos, a gente vai falar, né? Mas o limite é 255 saltos na camada de rede. Se eu atingir 255 esse hoop count, o pacote é considerado como infinito, ele é descartado no cara. Então é uma das formas de eu acabar loop de rede, loop de layer 3. Só que você esperar dar 255 saltos, né? Já pode estar com muitos saltos aí na sua rede. E IP de destino, IP de origem, IP de destino. Tenho 40 bytes para identificar isso daí. Então, cada pacote IP, né, o header do pacote IP gasta 40 bytes para identificar da onde ele está indo e para onde ele vai. O pacote IP não é o endereçamento IP. Tome cuidado com esses detalhes, com essas informações. O endereçamento IP é o que define o host na máquina, o host numa interface. O pacote IP tem tudo isso, tem todos esses fluxos aqui, essas informações. Tranquilos? As codificações entre hosts devem estar em um formato adequado para o meio físico. Vocês concordam? Que eu estou com um cabo, eu vou emitir pulso de luz? Eu estou com Wi-Fi, eu vou emitir sinal elétrico? Não faz sentido. Então tem que ter um padrão aí adequado para o meio físico que você está. As mensagens enviadas pela rede são convertidas em bits, chegando lá na placa de rede, que ela vai converter para o sinal de expulsão que ela tem, pela interface que ela tem. Os bits são codificados em um padrão de luz, som ou impulsos elétricos ou eletromagnéticos. O host de destino deve codificar os sinais para interpretar essas mensagens. Beleza? Tranquilo? Temporização das mensagens. O controle de fluxos gerencia a taxa da transmissão de mensagem e define quanta informação pode ser enviada. O que adianta? Não sei se você já pegou esse tipo de caso, comigo já. Eu já abri casos na Cisco, meu inglês não é tão bom assim, eu sou honesto, eu já falei para o meu chefe quando entrei.
Porque às vezes o cara fala muito rápido, às vezes é indiano, gente, é difícil de entender até o cara que é especialista em inglês. Você fala: "Speak slowly, please". Eu não consigo te entender. Parece uma máquina de escrever falando inglês, bicho. Aí você pede para ele reduzir ali o fluxo, porque, mano, eu tô dropando um monte de palavra. Eu já não tô entendendo a compreensão do texto que você tá falando aí para mim, o que você quer passar para mim. Então você pede para falar um pouco mais devagar. Acontece no português também, Gilmar. Fala mais devagar, meu amigo. Oh, falei o nome dele, tadinho, Gilmar. Eu gosto muito de você, cara. Eu tenho outro amigo da Logicalis também, ó, também que fala rápido. A gente fala, cara, fala mais devagar que eu não consigo te entender, cara. Pra que essa velocidade? Chega lá na menina, ei, quer namorar comigo? Vou sair, vou casar. Tem que ter calma para falar, para ser interpretado. Assim, daqui, eu tenho certeza que vai sair muitos professores daqui no futuro. Você conhece o Gilmar? Ele tá saindo, não acredito. Depois você me chama e conversa comigo. Eu adoro o Gilmar Silva, cara. Eu levo ele no coração. Pensa num cara bom pra caramba. Tá bom, manda um abraço pra mim pra ele lá. Eu vou conversar com ele depois. Ah, é só, tô sabendo, é informação secreta. Gente boa demais. Esperta, inteligente, que ele tá numa empresa pequena pro tamanho que ele é. Olha que Logicalis é grande, né? Ele está num cargo pequeno, na realidade, a empresa é grande. Então, eu tenho que ter um controle daquela conversa. Eu não só falo, eu preciso saber se a outra pessoa do lado quer falar também, beleza? O limite de resposta. Você está falando com a pessoa não responde? Alô? Ó, então, cara, sei que lá, você fala, a pessoa não responde. E aí, você está aí? Você está pegando uma confirmação se a pessoa. O protocolo é a mesma coisa. Vocês vão ver que tem esse hold on timer. Eu vou ficar enfatizando toda hora na cabeça de vocês, para vocês não se esquecer disso. Você tá aí? Você tá aí? Tem protocolos que perguntam 3 vezes, não responde? Não dá nem tchau. Sabe americano quando tá falando com a mãe? Mãe, minha roupa tá pronta, sei lá, minha bola de futebol. Tá bom. Agradece, não fala tchau. É estranho, né? Pra gente que é acostumado a falar obrigado, tchau, aquela lambição toda no começo e no final da ligação. Oi, como você tá? Beleza? Lá. Depois começa o assunto. Aí você vai terminar. Eu já tive esse tipo de ligação com o TAC. Tô agradecendo o TAC já tá tudo, já saiu. É a cultura. É os nossos padrões de protocolos, né? Métodos de acesso. Determinar quando alguém pode enviar uma mensagem. Então, você está falando, está na hora de alguém responder, porque e se for uma pergunta, você não só está vomitando um monte de informação, está na hora de alguém te responder. No caso aqui, depois a gente vai ver sobre o broadcast, né? Pode haver várias regras que regem a questões de como colisões. O que é colisão? Duas pessoas falam ao mesmo tempo. Você está falando, outra pessoa fala. Tá chocando. Cara, eu não tô te entendendo, nem você tá me entendendo. Para, deixa eu falar primeiro, depois você fala. Ou fala primeiro, depois eu falo. A pessoa quer ser um pouco mais educada, né? Pode falar, depois eu falo. Mas eu preciso falar também. Ou seja, o protocolo também sinaliza que tem buffer para ser transmitido, mas ele permite que você fala e vai indo. Para isso que serve o TX e o RX. Manda e recebe. Isso ocorre quando mais de um dispositivo envia tráfego ao mesmo tempo e as mensagens ficam corrompidas ou ficam escutáveis e legíveis. Um exemplo no Hub que eu falei para vocês, né? Você está numa conferência, tá lá, de professores de várias matérias. Todos estão ensinando ao mesmo tempo para todos. Está todo mundo com microfone, sai todos na mesma caixa de som. Quem vai entender o quê? Às vezes você não vai entender o que você está falando. Que muitas das vezes você precisa escutar o que você está falando. E é isso que acontece no Hub. É todo mundo falando e se auto-escutando. Isso daí gera colisões. No sistema computacional, eu peço para você mandar de novo, porque eu não entendi. Não pode ocorrer colisão. É uma estrada de mão única. Não pode entrar dois caminhões ao mesmo tempo na estrada. Aquelas estradas lá do Chile, lá, né? Estreitinha lá, daquelas do Peru, sei lá de onde é que é. Entrar dois caminhões em sentidos iguais, não vai passar. Os dois tá lá 50 por hora, não tem freio, vai cair os dois no barranco. É o que acontece. Então, como no ambiente de hub eu só sou half duplex, eu não sou full duplex, ou eu envio ou eu recebo, se eu mando os dois ao mesmo tempo, o pacote
explode, some, dá uma colisão, dá um sinal para as placas de rede que houve colisão. Então, as placas de rede entram em temporizadores. Não vou falar agora, tá? Não vou adiantar, senão vai sair fora do contexto. Alguns protocolos são proativos e tentam evitar colisões, que é o CSMA/CA. Então, esse cara aqui, eu estou falando de quem? Esse cara aqui eu estou falando do CSMA. Vai, filho, digita. CSMA/CD. Esse cara que evita CSMA/CA. Então, quer dizer, há uma colisão. Aqui em cima, nesse pode haver várias regras que regem as questões de colisão. Está todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, está falando ao mesmo tempo, vai ter uma regra para todo mundo voltar a se falar, só que em tempos diferentes. Pense que aqueles professores que estão ensinando, vai um começar a falar, depois o outro, depois o outro. Vai chegar uma hora que vai começar a colisão tudo de novo. Aí eles vão ter que parar de falar de novo e começar tudo de novo. E aí tem umas regras, quem é que pode falar, quem é que não pode falar primeiro, beleza? Então, há uma colisão. O CSMA/CA é uma palestra, um evento organizado com um microfone só. Ó, agora é sua vez de falar. Agora é sua vez de falar. Agora é sua vez de falar. Então, CSMA/CA, que é Collision Avoidance, é um ambiente de suítes, né? A, B, G, N, esses caras fazem isso. Eles mantêm o controle de quem é que está falando, quem é que pode. Por mais que vocês achem que que vocês estão transmitindo tudo ao mesmo tempo, não é assim que funciona no Wi-Fi. Parece, é perceptível para o humano, parece que está todo mundo transmitindo tudo junto. Mas lá no dispositivo, ele sabe que o pacote está indo um de cada vez. Só que num time slot tão rápido que se você for ver o consumo da largura de banda da interface, está lá 100 mega, mas tá o time slot tão ali, tão picadinho de cada usuário para que todo mundo consiga se comunicar no Wi-Fi. Vou falar com os detalhes depois, tá? Opções de entrega de mensagens. Como que eu posso entregar uma mensagem que eu quero passar para vocês aí ou para alguém? Então, unicast é de um para um. Uni, de único. Tá ok? Então, eu estou conversando com uma outra pessoa reservado. Só tá nós dois conversando numa sala de reunião ou num telefone aqui, né? A Polícia Federal não está escutando. Multicast, de um para muitos, e tem um ponto de acesso. Então é o que está acontecendo, gente. Eu estou falando agora para vocês via multicast. Eu estou falando de um ponto e está todo mundo recebendo essa informação através do servidor do Webex, não da minha máquina. A minha máquina está fazendo um unicast para lá e vocês estão recebendo essa informação duplicadas, né? Via multicast, está todo mundo recebendo essa informação do servidor. Wi-Fi Wi-Fi é CSMA sempre. Isso tem a ver com duplexing e Ralph? Não. CSMA/CD tem a ver com Ralph e Full. CSMA/CA é o tipo de comunicação que é feito, né? Depois eu vou explicar para vocês no Wi-Fi. O Wi-Fi, a 802.11ac, ele já é um full duplex. Todo mundo pode falar ao mesmo tempo. Inclusive, as conexões são de 5 GB na porta de rede do cara lá, 4 GB e por aí vai. Beleza? É só a forma que aquela determinada tecnologia controla a comunicação. Então, CSMA/CD é a forma que os cabos de rede lá, as placas, controla no ambiente comutado. O Wi-Fi também é comutado, mas eu tenho um time slot para que não ocorra essa colisão. Você não identifica essas colisões, porque você não fala ao mesmo tempo. O Access Point controla isso. Ok? Então, é para muitos, mas não para todos. Um exemplo que eu tenho outros amigos no Webex lá na empresa, mas eles não estão no meu Webex, precisa estar especificamente na minha sala. Então, meus vizinhos aqui, ó, eles estão no mesmo ambiente que eu, mas não estão escutando a aula. Mas o que seria um broadcast? Eu abrir a janela aqui, ó, e começar a gritar a aula, meus vizinhos vão começar a estudar a rede de computadores, Cisco. E eles não querem, eles querem assistir a novela, querem assistir o Imperador, o Comandador. É um falando para todos. Inclusive, esse um pode se escutar também, dependendo do ambiente que ele está. Então, as transmissões são usadas em redes IPv4,
mas não são uma opção para IPv6. Um exemplo, broadcast. Esse tipo de comunicação não existe no IPv6. Lá é um tal de Ncast, é quando você conversa com algum serviço, o mais próximo que conhece esse serviço pode te responder, ou seja, o mais próximo qualquer um. Então, você não consegue resolver um DNS. Você pode perguntar para um cara mais próximo como resolver um DNS. Ele pode te explicar de uma outra forma. Explicar assim, existe esse servidor aqui que você pode resolver. Não que ele seja um DNS. Então, o Ncast é para você buscar serviços aí do seu ambiente mais próximo. Beleza? Mais tarde também veremos aí o Ncast como opção do negócio. Então, perceba aqui, ó. Unicast, sai daqui, que é a origem, e manda para esse cara. Destino, 1 para 1. Multicast, sai daqui e vai para cá, para um grupo específico. Uma conferência de telefonia, uma videoconferência, beleza? Aquilo dali é o multicast. Serviços aí, a gente vai ver que tem protocolos que funcionam no multicast. E broadcast, ele vai aqui, ó, e manda esse mesmo serviço aqui para todo mundo. Beleza? Essa é a diferença. Twin Fly. Uma nota sobre o ícone de nó, que é esse cara aqui, né? Os documentos podem usar como ícone de nó, normalmente um ciclo para representar todos os dispositivos. A figura ilustrada é o uso do ícone de nó para a opção de entrega. Então, esse cara aqui tentando falar com esse. Esse cara aqui é como se fosse um switch, né? Tentando falar com vários grupos, multicast. Então, também pode ser representado dessa forma. Um broadcast, tá vendo que não tem um dispositivo aqui, nenhum? Mas é como se tivesse um switch aqui, ó, enviando para todos. Beleza? Só isso. Bom, agora a gente começa a descer a ladeira, né? A gente derrubou um monte de bolinha de gude na ladeira e tem que pegar. Lá é em Carapicuíba. Tô brincando, gente. Se tiver gente de Carapicuíba. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Eu tô falando dúvidas porque toda vez que eu falo isso, a gente vai para uma fase pior. Uma fase mais complicada. Tem certeza? Tranquilo, tranquilo. A maioria estão dormindo. Sábio. Eu vou pegar aqui um aleatório para descobrir quem é que tá dormindo. Milena. Tá tranquilo, Milena? Oi, professor. Tá sim, tranquilo. Tá bom. Vou pegar outro aleatório aqui para ver se tá dormindo. Wesley, tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Opa, tá acordado. Estudar mais um pouquinho aí pra pegar o ritmo, Beleza. mas tá tranquilo. Valeu, gente. Então vamos continuar. Protocolos. Os protocolos de rede definem um conjunto comum de regras, assim como a gente foi falado em linguagens, né? Pode ser implementado em dispositivos de software, hardware ou ambos. O mesmo protocolo em si. Os protocolos têm suas próprias funções. Os protocolos têm suas próprias funções, seus próprios formatos e suas próprias regras. Não quer dizer que um protocolo tem uma regra, vai ser a mesma regra para o outro, beleza? Por mais que ele tenha a mesma função que um outro. Um exemplo, o SPF tem a mesma função do IGRP ou do RIP, que é transportar pacotes para a rede remota, fazer o roteamento. Mas o formato do SPF, as regras do SPF é totalmente diferente da IGRP ou do RIP, beleza? A função é a mesma, mas as regras são outras. Então, tipos de protocolo, como são comunicações de rede, permitir que 2 ou mais dispositivos se comuniquem através de uma ou mais redes. Segurança de rede, dados seguros para fornecer autenticação, integridade de dados, criptografia de dados. Roteamento, permitir que os roteadores troquem informações de rota, comparem informações de caminho e selecionem o melhor caminho. Descoberta de serviço, tem protocolos que produzem descoberta automática, um exemplo o CDP que eu mostrei para vocês, né, que vai descobrir informações do meu vizinho. Usada para detecção automática de dispositivos ou de serviços. O MDIX é um caso também, que ele detecta automaticamente como é que o meu vizinho está transmitindo, qual é as pinagens do cabo.
ok? Então, é um protocolo MDX. Os dispositivos usam protocolos acordados, né, tem um acordo, um conjunto de informações para se comunicar. Os protocolos também podem ter uma ou mais funções. Geralmente é mais que uma, muito mais que uma, né? Então, um exemplo, o cara quer enviar dados através da rede IPv4, e ele fala, eu posso encaminhar essa informação através do header IPv4. Eu posso, então eu posso acessar essa informação porque eu entendo IPv4. Então não adianta nada se tudo IPv4 aqui é IPv6. E você não tem nada para fazer a leitura de IPv4. Chega lá no servidor, eu dropo a informação. Então, função de endereçamento, identificação do remetente e destinatário, confiabilidade, entrega garantida. Nem todos têm essa confiabilidade, nem todos os protocolos têm essa confiabilidade de entrega. Controle de fluxo, garante fluxo de dados em taxa eficiente. Lembra que eu falei para vocês? Estou falando muito rápido. Algum aluno fala, professor, você está falando muito rápido, fala um pouco mais devagar. É um controle de fluxo. Nem todos os protocolos têm controle de fluxo. A gente está falando de regras que podem ter funções que eles podem ter. Nem todos têm essas funções. Sequenciamento. Rotula exclusivamente cada frame que foi fragmentado, né? Cada MTU. Que são transmitidos aí na rede. Detecção de erro. Nem todos têm detecção de erro. Determina se os dados ficam corrompidos durante a transmissão. Se tiver, eu dropo. Eu posso falar para o cara que eu dropei, ou eu posso simplesmente dropar e não falar para a origem que eu dropei a informação. Tudo vai depender do protocolo que você está utilizando. Interface de aplicação, comunicação de processo a processo entre aplicativos da rede. Então, os protocolos, como é que é a interação deles? Eita. As redes exigem o uso de vários protocolos. Cada protocolo tem sua própria função e formato. Um exemplo, o protocolo HTTP, ele organiza aí a maneira de como o servidor de web ou um cliente web vão interagir. Como que eu vou entregar um serviço? Como que você requisita aquele serviço? Como que é entregado os pedaços de uma... Como que é entregado? Os pedaços de uma página de web, né? Define o conteúdo e formato. Então, não adianta eu requisitar um ASP para um servidor e o servidor está entregando PHP. Eu não vou conseguir responder o que você está me requisitando. Protocolo TCP gerencia conversas individuais, fornece entrega garantida, garantia de controle de fluxo, sequenciamento, janelamento. Tem mais um monte de coisa nesse TCP aqui. Protocolo IP entrega mensagens globalmente do remetente para o servidor. Não tem confiabilidade nenhuma. Ethernet entrega a mensagem de uma placa de rede, né? NIC é Network Interface Card. Então pode ser de fibra, de luz, de fibra, de cobre, seja coaxial, ou seja UTP, ou seja de via satélite, via Wi-Fi, por aí vai. Na mesma rede local. Ah, exagerei, né? Via satélite, mas pode ser via Wi-Fi ou Bluetooth. Conjuntos de protocolos. O protocolo pode ser capaz de funcionar com outros protocolos, pode ou devem, né? Vai depender do tipo de protocolo que você está utilizando em qual camada, porque as camadas do modelo OSI ou o TCP, elas se interagem entre si, beleza? Porém, entre as camadas, a camada 7 fala com a camada 6, a camada 6 fala com a 5 e fala com a 7, a camada 5 fala com a 4 e fala com a 6 e vice-versa. A camada 3 não fala com a camada 5. A camada 7 não fala com a camada 3. Elas já estão desligadas, ok? Elas são comunicáveis entre si, que estão ligadas. 7 com 6, com 5, com 4, com 3, com 2, beleza? A 1 não vai falar com a camada 7. Suíte de protocolos, ou conjunto em si, né? Não é banheiro e quarto. O grupo de protocolos interrelacionados necessários para executar uma função de comunicação. A gente já esmiuçou bastante isso daí, né? Conjuntos de regra que trabalham junto para ajudar a resolver um problema. Ou seja, para que aquele protocolo foi criado? Ah, foi criado para resolver um problema de roteamento. Então, tem que ter regras de como funciona o transporte de pacote de uma origem a um destino, como que eu configuro, como que ele recebe um pacote numa interface, como que ele expurga numa interface, como que ele consome o CPU, como que ele consome a memória.
Tudo isso está envolvido. É as regras do protocolo. Tem que estar tudo envolvido, não é simplesmente criar uma coisa. O que acontece? Antigamente, eu estou falando muito o que acontece, né? Cada dia eu estou com uma coisa nova. Antes, quando a Huawei, não sei se é assim que fala, Huawei, elas tinham os roteadores para entrar no mercado, ela copiava a Cisco. Era uma EOS. Você dava showrunning e aparecia lá Cisco, blá blá blá, a equipe que desenvolveu aquela EOS. Era um hardware da Huawei com Intel, antes de lançar a GNS, para vocês terem noção, foi as primeiras emuladoras Cisco, a Huawei. Ela vendia hardware que emulava a iOS nos equipamentos dela. Só que só de você ligar o equipamento, o hardware não era específico para o iOS. Funcionava, mas não é específico. Você ligava um roteador, já estava com 70% de consumo de CPU. Ou seja, aquela iOS foi programada para funcionar em determinadas placas, em determinados tipos de memória, interfaces, trilha. É assim. Então, um software não é simplesmente criado e funciona aí. Hoje em dia é assim, né? O software, você vê lá, Chrome, utilizando 2 GB. Gente, os programadores antigos, eles estão chorando agora em posição fetal, né? Eles tinham que fazer programas, escrever no papel, era quilométrico o bagulho e tinha que consumir 400K, 40K para funcionar um programa enorme de banco de dados, de banco de grandes corporações aí para o mainframe. Hoje ele vê essas aplicações aí, você tem 8 GB de memória, uma aplicação consome 2 GB e eles entram em desespero, né? Ou seja, cada vez mais a gente precisa de memória, cada vez mais os programadores estão nem aí para o uso de memória, e às vezes não é nem os programadores, é as APIs que eles usam, né? Os tipos de. As SDK, os ambientes de desenvolvimento deles, cria software lá de qualquer. Tá aqui, ó. Tá funcionando esse cadastro de clientes aqui. O cadastro de clientes está lá, 500 MB de memória de uso. Que às vezes poderia ter um negócio de 10 MB lá do Axis funcionando fazendo a mesma coisa. Os protocolos são visualizados em termos de camadas, camadas mais altas, camadas inferiores, preocupados com a movimentação dos dados no computador, né, para fornecer serviços para camadas superiores. Então, as camadas inferiores fornecem serviços para camadas superiores. Então, são os reis, conforme mais para cima, mais níveis hierárquicos, né? Apesar que a gente está na camada 8 e a gente acaba fazendo cada cagada para as camadas de baixo, que é inacreditável. Evolução dos protocolos aí, né? A gente tem a suíte do TCP, que é o conjunto de protocolos mais comuns mantidos pela IETF, né? I3E. A IETF é esses caras que montaram esses conjuntos de TCP junto com a DARPA e tudo mais. Tem uma organização lá. Os protocolos de interconexão de sistemas abertos, a ISO, né? Que criou o modelo OSI. Então, se você quer que o seu protocolo, você saiba como que ele está funcionando, é o TCP. Se você quer que o seu protocolo seja retrocompatível com uma outra empresa, você tem que usar o OSI. Tem regrinhas, ele é muito mais esmiuçado o OSI que o TCP. O TCP é como ele vai funcionar. O OSI é como ele deve funcionar, ok? É a regra dele. As regras estão tudo no OSI. Quem fez foi a ISO. E a UIT, né? União Internacional, só que na realidade é ITU, né? International Telecommunications Union. Aqui está tudo traduzido, né? Repete novamente, o que você quer que eu repita? Para ver se eu estou certo no que eu estou falando? Não, Você quer desenvolver as diferenças? Você quer desenvolver um protocolo. Você é a Cisco do Brasil. Você é Breno do Brasil. Está desenvolvendo um dispositivo de rede e precisa de um protocolo funcionar, sei lá, o BGU, não é BGP, é BGU, BGQ. Está funcionando um protocolo de roteamento para o seu dispositivo. Você vai utilizar o TCP e vai ver onde ele vai trabalhar ali para você. Ó, é assim que ele funciona no meu dispositivo, baseado na camada do modelo TCP, na pilha TCP. Ele está instalado aqui, é assim que ele funciona, é assim que ele trafega os dados. O modelo OSI é quando você quer que o seu protocolo funcione na Cisco ou funciona na Juniper. Então você vai ter que desenhar o seu protocolo no modelo OSI.
tudo esmiuçadinho. Então, lá é como o protocolo funciona. Oh, desculpa. Como o protocolo deve funcionar no modelo OSI. Assim que ele faz, assim que ele deve, assim que ele conversa, é com essa camada que ele faz isso, troca esse bit e tal. Então, é assim que ele deve funcionar. É só as regras. Seu protocolo está parado. É assim que ele deve funcionar no modelo OSI. Para as outras copiar, se quiser copiar as características dele. Então, eles vão lá pelo OSI. Como que ele funciona? Ele trabalhando, o equipamento ligado, é o modelo TCP. É por aí que você faz troubleshoot dele funcionando. Ó, aqui é camada 1, é camada ARP, Ethernet, você já tem uma misturada toda, tá assim. Puta, pode ser cabo de rede, pode ser tudo aqui. Beleza? Camada internet. Aqui eu brincava assim que era RITA, né? Que é a Network Access. Eu chamava aqui de rede, né? Network Access. Para mim aqui era rede. Quando eu gravava, eu estava no CCNA, eu fazia isso daqui, ó. Rede, internet, transporte e aplicação. De baixo para cima eu pegava só as iniciais. Para gravar o TCP/IP, eu falava RITA, rede, internet, transporte e aplicação. Como seu protocolo funciona na rede? Como que ele se comunica entre os dispositivos? Como é que é a internet work do seu dispositivo, né? A internet. Qual é o protocolo da pilha TCP que vai trafegar o seu protocolo? É TCP ou é o DP? Que é o tráfego, ok? Vai servir para qual aplicação? Funciona para roteamento, funciona para banco de dados? Tá aqui. É simples assim o TCP. Você quer que alguém copie, você quer que alguma empresa, você vai ter que descrever o seu protocolo no modelo OSI. Na camada 1, lá na camada 1, meu protocolo não tem interferência nenhuma. Ele não tem nada ali. Na camada 2, ele vai fazer tal coisa, tem tal característica. Então, é a descrição do protocolo, o conjunto de regras seu, você está deixando bem definido no modelo OSI. OSI é a instrução, TCP é execução, bem simples assim. Beleza? Pode ser assim também. OSI é como que as coisas devem ser, como que ele é programado, como que funciona os bracinhos dele, para cima e para baixo. E no modelo TCP é como ele soa, o trabalho dele, como que ele está sendo executado. Tranquilo, Breno? Quer que eu repita de novo? Eu repito com outras palavras. Beleza, então tá. Apple Talk, lançamento da sua suíte proprietária da Apple. Então, a Apple antes tinha a sua própria rede, a sua comunicação com seus dispositivos. Ela migrou para o modelo TCP, ok? E para o modelo OS para se comunicar com a Apple, com Windows, para se comunicar com Linux. Beleza? Como que funciona o Macintosh dela. Novell Netware, também a mesma coisa. Era da Novell, não existe mais, migrou para o TCP e modelo OS também. Beleza? Foi lá aí para os sistemas delas funcionar. Então, se eu estiver falando de TCP/IP, eu tenho lá na camada de aplicação dele HTTP, DNS, DHCP, FTP, beleza? Os transportes aqui eu tenho TCP ou DP. A internet eu tenho IPv4, IPv6, CMPv4, CMPv6, DNS, Traceroute V4, tá aqui. Essas informações tá aqui. Network, Ethernet, ARP, WLAN para tudo aqui, né? Tá vendo? Que ele junta a camada 2 e a camada 1 aqui do modelo OSI. A ISO, ele faz alguns padrões de identificação dos protocolos para que eles se comuniquem, né? Quem utilizava esse padrão aqui era a IBM, ok? A IBM utilizava esse padrão aqui antes. Apple Talk, na camada de aplicação, AFP e por aí vai, né? A ARP, Apple ARP, Address Resolution Protocol. Apple não sei o que lá, Apple não sei o que lá, Apple não sei o que lá. File Protocol e por aí vai. Novell, SPX, IPX e SPX de transporte e comunicação, que pegava mais ou menos o MAC address, um header lá estranho de comunicação. É bem antiga esse daqui da Novell. Eu acho que a Novell faliu, né? A Ericsson comprou uma coisa assim. Protocolos TCP. A camada aí que a gente tem. Os protocolos TCP operam nas camadas de aplicativo, transporte e internet. É a operação dele, né? No ITA.
Os protocolos de LAN de acesso à rede mais comuns são Ethernet e o WLAN, que a gente tem algumas variações aí do WLAN, a rede sem fio. Então, aqui na aplicação tem HTTP, no transporte eu tenho TCP ou UDP, mas nesse caso estou dando um exemplo de HTTP. Internet, eu tenho o protocolo IP, que é o cara que vai dar origem e destino para quem eu sou e para onde eu vou. E o Ethernet é o meio físico, é o protocolo que acessa o meu meio físico. Transforma os meus dados binários, meus bits e bytes, meus sinais binários, meus sinais computacionais, tá ok? Meu sinal digital para o meu sinal analógico. STCP, IP Protocol Switch, né? Então a gente vai mostrar aí, ó. Essa é a camada do TCP. Até lá tá errado. Até naquela negócio lá que tá do OS lá, que o cara coloca o BGP lá em cima. E se for discutir que o BGP estaria aqui no modelo TCP, ó o BGP aqui, ó. Tá na camada de internet. Não tá lá em cima. Beleza? Foi feita muita confusão com aquilo tá gerando uma confusão, aquele jogar aí no Discord, jogaram lá no LinkedIn, jogaram em um monte de lugar. Aff, Maria. O TCP é um conjunto de protocolos usado pela internet, inclui muitos protocolos. O TCP é um protocolo de conjuntos padrão aberto que está disponível gratuitamente para o público, que pode ser usado por qualquer fornecedor. Um conjunto de protocolos baseado em padrões é endossado pelo setor de redes, aprovado por uma organização padrão para garantir a interoperabilidade. Então, como é que vai funcionar aí o seu protocolo entre uma empresa e outra? Como é que ele vai estar funcionando entre dois fabricantes? Na camada de aplicação, resolução de nome eu tenho DNS, então aqui eu posso ter Microsoft, posso ter Infoblox, posso ter várias coisas aqui. Configuração de host, PV4, DHCPV4, V6, Slack. E-mail, SMTP morreu, né? POP3, IMAP. File Transfer, SFTP, FTP, TFTP. www, né? HTTP, HTTPS, hash, as comunicações que faz lá a requisição. Transporte, TCP e UDP. Eu tenho aqui a forma de transporte mesmo. Eu posso adicionar confiabilidade com RTP, mas não vem ao caso. Mas o TCP ele é orientado à conexão, então preciso estabelecer uma conexão para que o tráfego gere entre duas caixas, entre dois dispositivos. E aqui eu não tenho conexão. Eu posso simplesmente começar a transmitir uma informação sem saber se o meu destino está recebendo, está entendendo, está dropando pacote. Tá nem aí. É aquele cara que está lá no caminhão de cimento, descarregando o caminhão de cimento lá na frente da sua casa, que pega o caminhão de cimento e joga na cabeça do carregador lá. Ele nem não sabe se o pescoço vai quebrar, se o cara vai aguentar, se ele precisa de um ar para respirar. Ele taca. E aí é o DP. Ele simplesmente joga a informação. Não sabe se precisa abrir a largura de banda, fazer janelamento ou não. Não tem nada disso no DP. A gente vai ver com mais detalhes aí, né? Camadas de internet, protocolo de internet IPv4, IPv6 e NAT, message, IPv4, IPv6 e routing protocols. Então, a pilha de TCP aí, ó, IP protocols, está ali nessas da camada ITA, né? Só que as informações que eu transformo isso em digital para analógico está na camada de acesso à rede. Como que eu acesso mesmo? Como que eu saio do meu computador e vou para o outro, né? Como é que está trabalhando aí essa saída? Emissor, quem emite? Receptor, quem recebe? Origem e destino. Source, quem emite? Destination, quem recebe? São só outras palavras para a mesma coisa. Beleza? Mesma coisa que eu posso falar que isso é feio, horroroso. É a mesma palavra. Qual o protocolo usado nessa comunicação? Vários. Pode ser vários. Essa comunicação que eu estou tendo com você ou com vocês é uma comunicação em português. Eu sou o emissor e você é o receptor. Sua orelha é seu link receptor. Entendeu? É a mesma coisa com outras palavras. Não tem um protocolo específico. Está muito vaga a sua pergunta. Link receptor. Quem é que está recebendo? Quem é que está recebendo pode ter qualquer protocolo que o faça receber.
Beleza? Para acessar a rede aí, eu posso ter protocolos de resolução, que eu vou resolver. Pode abrir o áudio. Vamos lá, Júnior. Isso é uma questão que até que foi da faculdade, por isso que eu tô, de repente, com as palavras eu não estou conseguindo te Olha, gente, eu explicar, não vou né? menosprezar a faculdade, não, porque eu tô ajudando um aluno, coitado. Que ele está Isso fazendo é um mapa de dúvida. PEX 3 que ele nem sabe fazer roteamento e tem que entregar roteamento até meia-noite. Então, o que acontece? Tinha o seguinte cenário, era o computador, né? Ia para um modulador, um switch, alguma coisa, aí tinha um link para outro switch que ia para o PC. E eu lembro que eram vários protocolos usados simulando um e-mail, digamos assim, né? Simulando um envio de e-mail e vários protocolos sendo usados. Essa que é a minha dúvida hoje. Aonde entra eu sei que eu confundo SMTP com, entendeu? Qual é o protocolo que envolve e-mail, qual é o protocolo que envolve envio e retorno de e-mail, entendeu? É do e-mail que você está perguntando? É. Tá bom, então do e-mail eu vou te responder aqui, ó. Professor, SMTP. Oi. dando vazão à sua que você jogou aí, por exemplo, eu tô no segundo semestre da faculdade, pergunta quando foi que eu tive uma aula dessa de camadas. Olha, sem falar Não mal da sei dizer. faculdade, eu não te chamei em nenhum momento. Continue quietinho no seu lugar. Não, Gente, cara, eu tô, eu fal- trato ele eu tô assim, falando, viu? É eu brincadeira, tô, eu trato ele com. eu Gente, tô, não eu, pode eu tô, ser, não dá para ser assim. A faculdade tem outras matérias. Um exemplo, eu estou o dia inteiro, ou a noite inteira, falando de redes para você. A faculdade precisa falar de inglês, precisa falar de Active Director, eu não sei, é a sua faculdade de redes? Precisa isso. falar de projetos, precisa falar de gerenciamento. Então precisa segmentar de meia em meia hora, de uma em uma hora, de um em um dia. Então você tem aula de redes na terça, vai ter aula de redes só na outra terça. Então não consigo criticar tanto faculdade. Eu acho que eu gostei da faculdade que eu fiz. Era gerenciamento, tinha coisa de gerenciamento de redes, de projetos, redes, laboratório, inglês. Não tinha linguiça. Na módulo paulista não tinha linguiça. Ah, vamos falar agora de Windows. É rede, gente. Rede é redes. Era muito legal. Então vamos lá. Voltando lá no coisa, né? SMTP é de Simple Message. Deixa eu só aqui apagar aqui. Simple Message Transfer Protocol. É um protocolo simples de transferência de e-mail. Esse cara vai enviar, ok? O POP3, não faço ideia o que significa, mas é o cara que recebe. Beleza? Então, é o cara que recebe. O IMAP também recebe. Eu tenho outros que recebem também. Mas é o protocolo que recebe mais conhecido é o POP3. Tem criptografia e tudo mais. O SMTP foi colocado criptografia, aquele padrão porta 25 não existe mais. Mas por causa que houve muitas invasões, spam e tudo mais. Então, para facilitar, o T aqui é o de transferência, é o que emite, esse é o emissor, que você perguntou sobre o e-mail, né? E o POP3, ele é o receptor. Ficou claro? Aí tem o João também que falou a mesma coisa. É isso aí. Entendeu? Márcio, host, office, protocol. Muito bem. Tá bom. Continuemos. Tá bravo não, tá, Caio? Depois eu te xingo aí. De nada, depois eu mando um rato pra você e fica tudo certo. Tá. Um servidor web, ele faz um encapsulamento enviando uma página web para um cliente, né? Então ele vai pegar aquela informação e ele manda a página inteira para o cliente. É assim que ele faz, ok? Você vai requisitar uma página, a página, vou no UOL. O que ele vai fazer para você? Ó, a página do UOL é essa. Pum, é mais para baixo que ele vai segmentar a página do UOL, não é na camada 7 em si, onde está o protocolo HTTP, ou não é na camada de aplicação em si do TCP/IP, né? Ele vai ter que segmentar aquelas informações, porque eu não consigo transferir uma página de uma vez. Se a gente for pegar aquele software que baixa a página, eu vou ver lá que a página tem lá, sei lá, 300 mega.
Só que cada pacotinho lá tem 1,5 MB. Então eu preciso pegar aquela página e fazer vários pacotes. Às vezes uma figura tem 3 MB, eu preciso fazer daquela figura 2 pacotes. Só que eu estou falando em pacote, a gente vai chegar nas camadas certinho, vocês vão entender o que é pacote, o que é frame, o que é segmento. Cada camada tem um tipo de PDU. Eu vou te falar para vocês, não adianta demais. Então, ó, isso daqui já é o PDU que ele está querendo dizer. O que é o PDU? PDU. Vem aqui, escreva. PDU. Protocol Data Unit. A unidade única daquele determinado protocolo. Ok? O que ele vai fazer, né? Ele precisa, em cada camada eu gero um PDU diferente. E cada camada eu tenho um reencapsulamento. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Eu tenho os dados de usuário. Os dados do usuário, ele não é segmentado na camada 1, ou na camada 7, nem na 6 e nem na 5. Ou no modelo TCP/IP, no modelo OSI, eu tenho 7 camadas, né? Então, os dados do usuário na camada 7, 6 e 5 é o mesmo dado. Pode estar 1 tera, é o mesmo dado, beleza? Já no TCP, é só na camada de aplicação. Você tem os dados do usuário lá, ele não é segmentado lá, beleza? Então, esses são os dados do usuário. Está aqui, a página da web. A camada 4 do modelo OSI, ou a camada 2, ou deixa eu ver, a camada 3, que é a camada de transporte, ela tem o mesmo nome nos dois modelos, né? Camada 4, transporte no modelo OSI, e camada de transporte, camada 3, modelo TCP. Essa camada, ela vai fazer a segmentação daquela informação. Ela vai pegar aquele seu vídeo não posso falar X, tem meninas aqui. Ela vai pegar aquele seu vídeo lá do Brad Pitt, lá o Titanic, e vai separar em vários segmentos, ok? Lá é chamado de segmento, ok? Então aqui, ó, na camada TCP do modelo OSI, no modelo de transporte, né? É chamado de segmento. Eu vou segmentar aquela informação. Vai depender do protocolo, se eu vou reorientar as informações, se eu vou reorganizar, se eu estiver usando TCP ou DP. No TCP eu reorganizo. Eu enumero, tanto o TCP quanto o DP, ele vai fazer as segmentações. Todo mundo vai receber aqueles números de segmento. Só que no caminho da internet, posso tomar vários caminhos, balanceamento. Então pode ser que o pacote 5 chegue antes do 2. Então você vai chegar o braço do Brad Pitt tentando sair do gelo e não mostrou ele caindo no gelo ainda. Estou tentando colocar uma ordem na cabeça de vocês. Então tem um filme lá, o navio afundou. Chegou um pacote do navio explodindo, só que depois chegou um pacote do navio inteiro. Não mostrou o navio explodindo. Não faz sentido, né? Então, o TCP ele consegue reordenar essas informações, esse segmento no destino. Ele manda organizado, separa lá 1 milhão de pacotes. 1, 2, 3, 4, 5. Ele marca, pacotes não, segmentos. Ele marca todos os segmentos, coloca número em todos. Então, nessa camada de TCP é segmento, tá vendo? Ó, TCP segmente. Ele marca todos, coloca o número em todos. Se chegar embaralhado aí no meio do caminho, se for TCP, do outro lado ele reorganiza antes de entregar a informação para as camadas superiores. Antes de entregar a informação montada. Ele vai colocando num buffer e vai entregando aquela informação. Eu não sei se vocês já fizeram o download muito grande, que mostra um arquivo, mas é um arquivo temporário, você não consegue abrir. Por ser TCP, ele está montando ainda o arquivo. Tem aplicações que deixam você ver um vídeo ou uma música sem você ter terminado de baixar ainda, né? Hoje as internet está rápida, a gente não consegue ver muito isso, mas se é um filme muito grande, você consegue ver partes dos filmes que ele não baixou totalmente. Quem tinha antes o Uploader, Torrent, alguma coisa, você via lá o arquivo grande lá, a barra de porcentagem, que os arquivinhos chegou aqui no meio, chegou aqui, mas ele está reorganizando, ele precisa receber todos os dados para ele colocar no canto certinho, para depois liberar um filme completo para você assistir.
Beleza? Então, essa segmentação era importante. Era não, né? Ainda é muito importante. O DP que ele faz? Mandei um filme do DP, você vai ver o cara morrendo, daqui você vai ver a pouca festa, daqui a pouco você vai ver o cara lá jogando carteado. Tô dando um exemplo do Titanic, né? Que é o que eu lembro aqui na cabeça. Ou do Rei Leão. Você vai ver o Rei Leão morrendo, daqui a pouco você vai ver o Simba nascendo, daqui a pouco você vai ver o Simba Rei, daqui a pouco o Sarabi, o Scar. Eu acho que não é da época de muitos Leão, né? Depois que eu faço esses segmentos e eu enumero, eu mando para a camada de baixo, para a camada de internet no TCP ou para a camada de rede no modelo OSI. E aí ele vai receber uma informação chamada pacote. O DP é os Correios do Brasil. Bem isso, né? Você não atender, ele chuta os seus negócios para dentro da sua casa. Então, ele pega a informação, o segmento vira pacote. Mas o que ele faz? Ele faz isso daqui, ó. Vou tentar. O professor é doido, né? Eu tô parecendo que eu tô explicando para criancinhas, mas é bom, assim é bom. Ó. Seu segmento de rede. Ah, não. Eu não fechei isso daqui. Aparece bem na gravação. Deixa eu fechar. Acho que ele vai ficar lá no status. Tá, beleza. Seu segmento de rede. Você já tem no seu vídeo, tá? Vamos supor que esse daqui é o seu vídeo. É enorme. Ou você tem uma informação lá na camada de dados da aplicação do usuário. Aí a sua aplicação foi separada em duas. Virou duas. Virou essa e uma outro segmento na camada de transporte. Beleza? Só que eu não pego do transporte e coloco no cabo. Lembra que eu falei que a camada de transporte não, as camadas mais que interlativas, né? Ela não troca informação com as camadas que não estão diretamente ligadas. Então, eu estou falando da camada 4. Quem manda para o cabo é a camada 1, ok? Ou o acesso à rede. Então, nesse caso, eu estou falando ainda lá do OSI, né? Então, pego na camada de transporte o segmento, que foi aquele seu vídeo foi segmentado em vários tamanhos, coloquei um número dele, ó, 2. E aí eu vou lá e jogo na camada de rede, e esse cara vira um pacote. Isso é um encapsulamento. A minha informação da camada 4, olha só como é que eu estou explicando isso, Jesus, tem misericórdia, uns remédio para doente. A minha informação da camada 4 é encapsulada na camada de rede e o segmento vira um pacote. Isso é um encapsulamento. Uma informação dentro da outra. Os seus órgãos estão encapsulados dentro da sua barriga. O seu cérebro está encapsulado dentro do seu crânio. O seu crânio está encapsulado dentro da sua pele. Ok? E é isso. E aí você tem o pacote IP. Quando a gente fala pacote, é porque a gente está tratando da camada de rede. Tá ok? Eu estou tratando da camada de rede modelo OSI, ou do acesso à rede. Tá ok? Quando eu falar que eu estou falando de um frame, eu estou tratando da camada 2. Foi para a camada 2. Então, aquelas informações virou um segmento, que virou um pacote e virou um frame. Eu estou encapsulando, estou descendo a informação na minha pilha do modelo OSI. Deixa eu só organizar aqui, que se minha esposa abrir aqui a porta, ela vai falar, bagunceiro, vai gravar aqui tudo e vai... Beleza? Então, eu estou descendo o modelo OSI e estou encapsulando. A informação vai mudando. Só que vai mudando. Vocês perceberam que era uma caixinha? Virou uma outra caixa maior? Virou um balde? É isso que acontece. A informação vai aumentando, porque cada camada adiciona um header, adiciona um cabeçalho para ir organizar nesse encapsulamento. Quando eu mandar para o cabo chegar no outro lado, eu vou fazer o desencapsulamento, processo inverso. Então, se eu mandei um balde, o outro lado tem que saber o que é um balde. Eu vou tirar o balde. Ah, sobrou um pacote P. O pacote P é para a camada de cima. A camada de cima trata, manda. A camada 2, né, o enlace, não vai mandar o frame. Ela não vai desencapsular
também o pacote de rede? Isso daí é função da camada de rede, camada 3. Ela manda para cima o pacote, então ela não sabe o que é frame. O que é frame na camada de enlace? Ela sabe o que. Desculpa, o que é segmento? Ô, gente, estou confundindo tudo. O que é segmento na camada de enlace? Camada 4. Frame e pacote. Eu tratei o frame, já tratei. Me sobrou IP, não sei o que é isso, mas IP da camada superior. Eu sirvo a camada superior, falo, ó, se vira aí. A camada superior pega o IP. Origem, destino, ARP, faz o que tem que fazer aqui na camada de rede. Roteamento, chegou em mim, vou mandando para cima. Ó, essa informação não tem só isso. Esse daqui fala que é o segmento 5, mas 5 de 195. Então, ele vai montando um buffer antes de entregar para a camada 5, 6, 7, 8. Beleza? 8, que é o usuário. Tranquilo? Então, ele vai montando esse buffer aí para entregar a informação completa para as outras camadas. Às vezes não, grande parte da comunicação de rede, a camada 4, ela está falando também com a camada 5. Beleza? E com a camada 6. Então, o pacote, a informação não precisa estar completa para estar trafegando, para se estar validando essas camadas. Mas na camada 7, eu preciso da informação completa para eu ver. A camada 7 é onde o usuário tateia a informação. Como você manda um e-mail? Você precisa ter o e-mail completo ali. Como você olha uma página web? A página web completa ali, beleza? Então, é o olho do ser humano está na camada 7. Então, você está sei lá, entrando num e-mail. Para você entrar no e-mail, você vai segmentar aquelas informações de logon, mas você estabelece sessão. A sessão é estabelecida na camada 5. Eu estou adiantando, mas a gente vai ver isso depois. Na camada 5 do modelo OS. Então, a camada 4 acaba trabalhando com a camada 5 também, porque é a sessão. Beleza? Então, até a camada 5, 7, 6 e 5, eu não altero a informação é completa quando eu estou encapsulando, beleza? A informação não é alterada. Chegou na camada 4, eu segmento essas informações e recebe um número de sequenciamento. Desço para a camada de rede. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a encapsular a minha informação. Beleza? E aí vai vir um pacote. Eu coloco o header de IP de origem, IP de destino, aquele tráfego lá que eu mostrei para vocês. Tem mais um monte de coisa. Offset, babá. Aí ele manda para a camada de baixo e vira um frame. O segmento vira um pacote que vira um frame. Tudo encapsulando de uma camada para outra. E esse frame que ele faz? Vira bits e bytes. Vira bits e bytes. Esse bits e bytes, lá na camada física, vai decidir se é sinal, se é impulso. Tranquilo? Então, o cliente desencapsula a página no processo reverso do que foi feito aqui. Ó. Dados, segmento, pacote e frame. Chegou aqui, os sinais, virou elétrico de novo, virou bits de novo e frame, pacote, segmento e dados. É o oposto. Beleza? Então, deste lado aqui, ó, eu tenho o encapsulamento. E aqui, deste lado, quando eu recebo a informação, eu tenho o desencapsulamento. Isso é nota, questão de prova, tá ok? Tem que saber a ordem do encapsulamento e do desencapsulamento. Essas informações que eu tenho aqui, ó, dados, segmento, pacote e frame e bits são PDUs. São a informação que eu tenho específico de cada camada. Beleza? Informação única para cada camada. Então, cada camada tem os seus protocolos ali específico que precisa daquelas regras, precisa daquela informação de tratamento. Aquela informação na camada 2 é um frame. Então, quais são os protocolos que trata frame? Aí eu tenho lá das placas de rede, CSMA/CD e por aí vai. Bom, só que devagar. Tranquilo, gente? Tô falando demais? Ó, foi até bom, a hora de pergunta. Encapsulamento, desencapsulamento.
Vocês vão ver com mais detalhes quando entrar aqui nas pilhas TCP e IP. Por enquanto não está comparando. É só o briefing. Aqui eu estou indo profundo demais, né? Estou pegando fôlego e estou mergulhando. Empresas de padrões. Padrões de empresas, né? Não é empresas de padrões. São empresas que padronizam protocolos, que padroniza interfaces, padroniza cabos e por aí vai. As normas abertas incentivam a interoperabilidade. Então, o cabo UTP que funciona numa empresa tem que funcionar na outra. Estou dando um exemplo. A concorrência. Então, você tem que ter a livre concorrência. Sua empresa também pode criar equipamentos, beleza? Desde que você siga todos os protocolos, pague tudo, né? Porque, por exemplo, para você ter um range de MAC address, você tem que ir aqui na I3Z e pedir uns MAC addressinhos para eles, né? Você acha que é de graça? Só bater lá na porta lá eles vão te dar lá uns MAC address? Não, você vai ter que pagar para ter aquele range de MAC address. Beleza? E ETF, padrão de conexões, IANA, padrão de distribuição de IP, por aí vai. ICANN, ITU, padrão de conexão também, padrão de cabos, TIA-EIA também. As organizações são fornecedores neutros, elas não dão benefício para Cisco ou para Juniper, elas desenvolvem, lançam RFC e jogam no mercado. Pode ser que essas empresas ajudem o desenvolvimento, a Cisco, a Juniper, ajude elas, ou vice-versa. A Cisco está em algum projeto, chama engenheiros da IT, da ITO, da TIA, da I3F, I3E, IETF, para desenvolver uma nova interface, uma nova conexão. São empresas sem fins lucrativos. Na realidade, quem mantém essas empresas é justamente essas outras, essas empresas grandes. Microsoft, Apple, Cisco, essas empresas grandes mantêm esses caras girando, criando coisas. Não é igual a cultura, que é o governo e esses canais abertos pagam para existir a cultura. E muita gente às vezes nem assiste. Mas a cultura existe. Internet Society. Aí eu tenho a arquitetura IAB, né? E aí eu tenho as divisões, a IETF, RTF, e faz pesquisa e desenvolvimentos, né? Internet Society, SISOC promove desenvolvimento aberto à evolução da internet, Conselho de Arquitetura de Internet. Então, houve mais organização quando empresas do mundo comunista acabaram entrando, né? E países aí melhorou. Elas conseguiram desenvolver muito mais, por exemplo, porque às vezes a Rússia, a China queria desenvolver coisa para o lado deles, e o Ocidente por outros lados, e a coisa ficava patinando, não ficava puxando para lá e para cá. Aconteceu muitos problemas. Um exemplo, o IMAX. O IMAX, cada empresa ficou puxando para um lado, Motorola para um lado, Cisco para um lado, Aruba para o outro, HP para um lado. Foi uma bagunça que o IMAX não vingou, que era cidades conectadas, né? Era para cidades você trafegar aí, ter conectividade. Não vingou. Quando você vai numa pracinha, até vergonha. Era uma cidade está conectada, tem uma pracinha conectada. E ETF, né? Responsável desenvolve e atualiza tecnologias de internet, TCP/IP. E RTF, foca em pesquisa de longo prazo, relacionada à internet e protocolos, né? Será que eles já não estão pensando em alguma coisa nova para IPv6 que não tem nem livros? Às vezes sim. Desculpa. Corporação de internet para nomes e números atribuídos. Já é 23, né, gente? Deixa eu só ver só uma coisa aqui. Eu nem vi. Deixa eu ver que slide que eu estou. Só mais 3 slides e eu paro, tá bom? Que é o modelo de referência aqui. Corporações de internet para nomes, né? A ICANN coordena alocações de endereçamento IP, então é a principal que organiza a IANA, que organiza domínios, números de porta, para que vai ser utilizado, exemplo, a porta 80 mundialmente é para web, os endereçamentos IP, como que é dividido aqueles blocos, então dentro desse p-address aí, o IANA que organiza tudo, eu tenho várias outras empresas regionalizadas que organiza regiões, países e por aí vai. Um exemplo, eu tenho a LACNIC,
que controla os endereçamentos IPs da América Latina. E América do Sul não é lá, que é América Latina. E aí eu tenho a NIC-BR que controla... Por que você está triste, Disley? Que controla para baixo aí no Brasil, beleza? Aí eu tenho aí 3E, Instituto de Engenharia Elétricos e Eletrônica, triple I, né? Não, tá tão empolgado assim. Dedicada à criação de patrões de potências. É muito grande o slide. Comunicações de redes. Eu tenho a EIA, né? Electronic Industries Alliance, desenvolve padrões relacionados à fiação elétrica, conectores, cabos. Então, a Furukawa, exemplo, está no grupo dessas empresas. Racks de 19 polegadas para montar equipamentos. Associação de Estrutura e Telecomunicações, TIA, desenvolve padrões de comunicações de equipamento de rádio, torre de celular, dispositivos de voz, sobre IP e comunicações. Então, tá vendo que de uma certa forma, é desvinculado, mas é tudo organizado, cada um no seu quadrado? A IA não vai desenvolver equipamento de voz, ela vai desenvolver fiação, conectores. Setores de padronizações e telecomunicações de União Internacional de Comunicações, A2T, define padrões de compactação de vídeo, e aí eu tenho codecs, e é muito utilizado no ambiente de collab. Internet Protocol Television, comunicações de banda larga e por aí vai, né? Tem bastante coisa aí deles. IPTV, com uma linha de assinatura digital, DSL é o tipo de sinalização, serialização, esses caras aqui que cuidam. Pesquisar organizações e padronizações de rede, refletir sobre as experiências de internet. Gente, não, né? Eu acho que isso aqui não é nem laboratório. Então, vamos ver aqui uma coisa, ó. Laboratórios. Deixa eu baixar aqui, melhor. Melhor vir aqui. O professor doidão na cabeça, né? Ai, ai, ai. 3, ó. Pesquisa, laboratório de pesquisa e padrões, é esse daqui. É perguntinha e tem as respostinhas, né? Tem as perguntas, ó. O que a RFC 349 e 1700 tem em comum? Aí você vai lá na internet e pesquisa, né? Ferrou tudo, né? Ou seja, isso daqui é só para vocês ficar mais interagindo com o que é RFC, quais são os 3 setores aí, tu, dica de pesquisa. É só digitar aí, tu, vai vir lá alguma coisa de Wikipédia e vai vir. Às vezes está no slide, os 3 são comunicação de rádio, padronização e desenvolvimento. Se vocês quiserem, eu acho até coerente eu colocar os lábios do professor lá. Porque isso daqui já está com as respostas. De vocês não vai vir isso daqui, ó. Não vem essas respostas, vem em branco. Tá bom? Eu vou colocar lá para vocês depois os lábios do professor e não dos alunos. Mas não vale, aí vocês vão fazer o lábio com resposta. Não, eu vou colocar só no final do curso. Aí depois vocês pesquisam o que vocês quiserem. É sacanagem eu colocar com resposta, não adianta nada. Aí vocês vão ser repetidor de informação e não é essa a ideia. Quero que vocês usem o cocoruto. Então, gente, por enquanto é isso. 3.5 é amanhã, modelo de referência. Estejam bem acordados que é uma aula que costuma botar neguinho para dormir, pessoas para dormir, para não falar que eu sou racista. Tomem café, ok? Porque essa aula é chata, mas é fundamental. Modelos de referência, a gente vai ver o TCP e o OSI. Está quase no final, quer ver? Ó? Depois desse daqui, 44, vai até... olha quantos slides oculto. 44, 50... Encapsulamento de dados, tá vendo? Eu vou retomar encapsulamento, porque ficou sem figuras. Eu vou mostrar para vocês com figura. Acesso a dados e acabou. Ok? Então, de 40, de slide que a gente está ali, 44, né? 44 até 72, tem 30 slides para amanhã. Beleza?
E aí eu vou ver, deixa eu ver aqui o módulo 4. Melhor, né? Se dá para a gente já começar ele. Opa! Tem 5 mega. Tomada física. Acho que dá para terminar, tem bastante oculto. Aí eu vou, tá vendo? Aí eu vou falar dos modelos, das referências, e depois a gente vai entrar camada por camada. Por que o cabo é cruzado? Por que é assim? Por que é assado? Por que tem isso? Por que tem aquilo outro? Então, gente, eu só tô falando para vocês. Hoje é só o debriefing das coisas ruins que tá para vir ainda. O laboratório envolverá até o último módulo estudado na semana? Sim. O laboratório que eu for passar, sim. Os laboratórios da Cisco. Cadê? Aqui, ó. A gente está no capítulo 3. 4 tem lab. Se eu chegar no slide 7, vai ter lab. Só que não, então vai ter isso. Ó, vocês vão ter que fazer 8 labs. São labs simples. Aqui é oportunidade, então é 7 labs, não precisa. Aqui é outro de pesquisa, que eu falei para vocês, só vão gastar tempo. Isso é só para... Então, vai ter que ter lá 6 labs, beleza? Aqui é um lab de instalar o Wireshark, gente, instalar um programa. E a gente vai ver um pouco de Wireshark. Não precisa instalar. 5 labs. Usar o Wireshark para monitorar. Se cair no slide, a gente vai mostrar, vai fazer. Se não, ou seja, está vendo que vai reduzindo? Pode ser que a gente não entre nisso daqui, porque quarta-feira Não, a gente entra sim. A gente vai ver isso daqui, ó. O módulo 4 geralmente vai ser captura de pacote. Ó, Wireshark, blá, 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 blá. Tranquilo? Então não vai ser muito lab no sábado, só que tem que ser feito com calma. São vários labs, tem vários alunos, e vai ser várias dúvidas diferentes. Beleza? Gente, é isso por enquanto. Deixa eu desligar aqui a gravação.